Sim, é verdade. Tem gente que diz que está a fazer missões, quando na verdade está passeando, fazendo turismo. E é necessário ter cuidado com essas pessoas. Tem muita gente que anda aí pelo mundo, passeando de casa em casa, de lugar em lugar, curtindo a vida a pretexto de fazer missões. Interessante que os pais da igreja, isso há 2 milênios, já tinham esta perspectiva e esta preocupação. Por isso que escreveram o Didaquê. O Didaquê é um tipo de revista com orientações gerais para os cristãos da igreja primitiva após a morte dos apóstolos. Então, no Didaquê, você vai encontrar, por exemplo, um texto que diz assim: tenham cuidado com esses viajantes, né, que pousam aqui e ali e que costumam dar trabalho na casa dos outros, são um peso para as famílias. Cuidado, porque muitos deles são falsos profetas, são mercenários, aproveitadores. Olha, há 2 milênios, os pais da igreja já tinham esta preocupação e faziam esse tipo de advertência aos crentes. Mas nós encontramos na Bíblia os apóstolos fazendo a mesma advertência. E o Senhor Jesus, quando enviou os 72, de dois em dois, com orientações muito precisas, ele deixa claro a todos nós que fazer missões é dedicar-se com exclusividade à obra de Deus em tempo integral. Não é passear, não é fazer turismo, não é ser pesado a ninguém, muito embora Jesus tenha deixado muito claro que digno é o trabalhador do seu salário, conforme a lei, não se pode atar a boca ao boi que debulha, de acordo com a lei. O apóstolo Paulo vai endossar essas palavras, o autor aos Hebreus diz, inclusive, honrem os seus líderes, os seus pastores, aqueles que inclusive são muito dedicados ao ensino da palavra, são dignos de dobrados honorários. Ou seja, a Bíblia tem todo um arcabouço doutrinário para dar suporte à doutrina da remuneração ou da prebenda. Mas a gente não pode concordar com a malandragem. Pessoas que, a pretexto de estarem a fazer a obra de Deus, na verdade estão tirando proveito de outras pessoas. Aqueles que vivem viajando de cidade em cidade, de lugar em lugar, de casa em casa, chega numa casa, arranca tudo que conseguem arrancar do closet, vão ao guarda-roupa e tiram as coisas e levam, dizendo que Deus mandou, estão ali numa casa, daqui a pouco dizem que Deus revelou que o dono da casa precisa contribuir com R$ 1.000, R$ 5.000, muitas vezes o dono da casa é um boboca e contribui mesmo, porque não tem discernimento nenhum, porque não tem comunhão com Deus, então ele faz as coisas de forma alinhavada, aleatória, sem a direção do Senhor, porque para pedir ofertas, a gente precisa ter uma ordem expressa de Deus. Para receber ofertas, a gente também precisa da direção do Senhor, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Para cuidar de alguém, fazer visitas, fazer campanha com alguém, a gente precisa da permissão de Deus. Eu estou querendo dizer, à luz da Bíblia, que tudo quanto a gente faz, a gente precisa fazer na direção do Espírito Santo, porque quem é nascido de novo, quem tem o Espírito de Deus em sua vida, é guiado por ele. Não é guiado por sua própria mente carnal, mas tem a mente de Cristo e é guiado pelo Espírito de Cristo. Assim, tanto para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, nós precisamos do aval do Senhor. Afinal de contas, nós somos servos e Ele é o Senhor. Ele é quem manda na gente. Muito cuidado com os aproveitadores, os malandros, os mercenários. Muito cuidado com os garganteiros, os gogozeiros. Aquele tipo de gente que, como eu já falei, é a terceira vez que eu vou dizer, gente que, a pretexto de estar fazendo a obra de Deus, na verdade está passeando, né? Fazendo turismo e fazendo você de idiota. Cuidado com essas pessoas. Gente que se hospeda 1 semana, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses na sua casa e que sequer tira o prato da mesa, né? Não se oferece para ajudar, nem sequer para lavar a louça. É gente que não dá a mão de forma alguma, não é? Fica ali sendo um peso pesado para você e para a sua família, apenas curtindo a pretexto de fazer a vontade de Deus. Você acha mesmo que Deus trabalha com gente desse tipo? Você acha mesmo que Deus gosta de atitudes assim, de gente esperta, gente malandra? Você acha que Deus aprova a preguiça, o ócio e a malandragem de modo geral?
Basta que você leia a Bíblia e você verá o quanto a Bíblia condena tudo isso. Então, muito cuidado com os aproveitadores, os ludibriadores, cambalacheiros, pessoas desonestas, pessoas que estão aí para enganar outras pessoas que são movidas, influenciadas por espíritos usurpadores, espíritos enganadores. Cuidado, porque quando é Deus quem manda alguém fazer alguma coisa, o próprio Deus toma todas as providências, vai adiante, aplanando o caminho, abrindo os portões, quebrando as trancas de ferro, despedaçando os cadeados. O próprio Deus age, porque Ele é quem opera em nós o querer e o realizar. Você entendeu? Então, assim, cuidado com esse tipo de gente que diz: ah, o Senhor falou, quando na verdade o Senhor não falou. Ah, o Senhor mandou e o Senhor não mandou. Cuidado com essas pessoas. Eu me lembro muito bem, cerca de 33 anos atrás, nós estamos em 2024, setembro, chegou à nossa cidade uma senhora do sul do Brasil, precisamente do Paraná. E naquela cidade baiana, aquela mulher procurou o presidente das Assembleias de Deus. E ele fez uma entrevista e ela disse: eu sou casada, moro em tal cidade assim, assim, tantos 1000 quilômetros de distância e tal, mas o Senhor mandou eu vir fazer a obra. E o pastor presidente das Assembleias de Deus naquele campo, daquela grande cidade baiana, respondeu: irmã, Deus não mandou a senhora vir aqui coisa nenhuma. A senhora veio por conta própria. Deus não manda mulher casada sair assim pelo mundo aventurando. Ora, a senhora vai deixar seu marido lá há quanto tempo? E aquela mulher ficou naquela cidade por mais de 2 anos, inclusive tornou-se amante de um homem casado. E o marido dela lá na cidade dele. Depois de mais de 3 anos, ela voltou lá na sua cidade de origem para dar entrada no divórcio. Ela já tinha outro homem. E ela dizia para todo mundo que Deus tinha mandado, e ela estava fazendo a obra, e era profetisa, e revelava o manto do canto do recanto, profundo e o escondido, e sapateava, relampejava, pegava fogo, aquela história toda que muita gente gosta, muita gente aprecia. E interessante é que tem gente que gosta tanto dessas coisas que não quer nem saber de onde vem. Não importa se a revelação vem de Deus ou de algum espírito de engano, não importa se a mensagem profética venha de Deus ou de algum espírito de adivinhação, as pessoas querem ouvir algo diferente, as pessoas querem ouvir falar coisas boas, as pessoas querem ouvir sobre bênçãos, promessas, a chave do carro, a chave da casa, o novo emprego, a morte do inimigo, etc, etc. As pessoas só querem receber aquilo que elas julgam ser coisas boas, mas elas não querem compromisso com Deus de verdade. Elas não querem compromisso com o abençoador. Elas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. E por isso elas são levadas em volta por qualquer vento de doutrina, por isso elas são facilmente enganadas por esses mercenários de plantão. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu peço que você, por favor, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado.